A oração de Jesus para reconstruir sua vida, um chamado à transformação. Você já se sentiu completamente quebrado, como se os pedaços da sua vida estivessem espalhados pelo chão e você não tivesse forças para juntá-los novamente? Talvez você tenha se perguntado: como cheguei até aqui? Será possível me reconstruir depois de tanta dor, fracasso e desilusão? E se eu te dissesse que Jesus deixou uma oração especial, uma oração capaz de restaurar o que foi perdido, curar o que foi ferido e levantar o que foi derrubado? Uma oração que não apenas revela o coração de Deus, mas que tem o poder de transformar completamente a sua vida, se você a entender e aplicar. Porque ouça bem, a oração de Jesus não foi qualquer oração. Foi um clamor cheio de amor, entrega, intercessão e poder. Foi uma oração que se elevou em meio à angústia, nos momentos mais sombrios, e ainda assim teve a capacidade de mudar tudo. Essa oração continua ecoando hoje, esperando chegar até você para trazer restauração. Talvez você já tenha tentado de tudo. Buscou soluções nas suas próprias forças, tentou esquecer a dor, tentou se reconstruir com métodos humanos, mas nada funcionou. Você continua se sentindo vazio, quebrado, sem direção. A boa notícia é que Jesus já orou por você. Ele já clamou para que você pudesse ser restaurado. Hoje, neste estudo, vamos descobrir juntos o poder oculto por trás dessa oração. A oração de Jesus não foi apenas um ato de comunicação com o Pai, mas um modelo divino, um mapa para a reconstrução da sua vida. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nessa oração, destrinchar seu significado profundo e, sobretudo, aplicá-la à nossa própria realidade. Porque hoje, Deus quer falar com você. Ao longo deste estudo, exploraremos como a oração de Jesus no Getsêmani pode te dar força em meio à angústia, como a intercessão dele por Pedro nos mostra que Deus nunca nos abandona, mesmo quando falhamos, e como o Pai Nosso é muito mais do que uma simples repetição, é um guia para a restauração total da sua vida. Hoje quero te convidar a se comprometer com esta mensagem, porque o que você vai descobrir aqui pode ser a chave para sair dessa situação que te atormenta. Mas antes de começarmos, quero que você faça algo importante. Escreva nos comentários: paz em Cristo. Isso não é apenas um comentário, é um ato de fé, uma declaração de que você está pronto para receber o que Jesus tem para você. Além disso, curta este vídeo. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, está ajudando esta mensagem a chegar a mais pessoas que, assim como você, precisam ser reconstruídas pelo poder de Deus. Muitas pessoas não têm uma igreja por perto, e estes estudos são a única fonte de alimento espiritual delas. Então, ao interagir com este conteúdo, você se torna um instrumento de Deus para alcançar outras vidas. Agora ouça com atenção. Há um ensinamento neste vídeo, especialmente na penúltima parte, que pode ser a chave de que você precisa para desbloquear uma bênção na sua vida. Então, não saia daí. Não se distraia, porque Deus pode estar falando com você exatamente agora. Vamos começar esta jornada de restauração. Hoje, você vai descobrir a oração de Jesus que pode reconstruir a sua vida. A noite estava escura, o ar carregado de tensão. Jesus sabia o que estava por vir, então se afastou para orar. Seus discípulos estavam por perto, mas o peso da angústia o fez cair de joelhos. Seu suor se tornou gotas de sangue naquele momento. No jardim do Getsêmani, Jesus pronunciou uma das orações mais poderosas e humanas de toda a história. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa oração não apenas nos revela a humanidade de Jesus, mas também nos mostra o modelo de como orar quando estamos em crise, quando a angústia nos coloca de joelhos, quando sentimos que não aguentamos mais. O que significa o Getsêmani na sua vida?
O Getsêmani foi o lugar onde Jesus enfrentou seu momento mais difícil antes da cruz. Foi o local onde ele precisou decidir entre seu desejo humano e o plano divino. Mas o Getsêmani não é apenas um lugar em Jerusalém. O Getsêmani também é o momento mais escuro da sua vida. Talvez você também já tenha passado pelo seu próprio Getsêmani, aquela noite em que você não conseguiu dormir por preocupação. Aquele dia em que você sentiu que estava sozinho, que ninguém entendia sua dor. Aquela fase em que sua alma gritava em silêncio porque o fardo era grande demais. E talvez, assim como Jesus, você tenha se perguntado: por que, Senhor? Por que tenho que passar por isso? Não há outra saída? Mas aqui está o segredo. A oração do Getsêmani é a chave para a reconstrução da sua vida. A oração te dá força na angústia. Jesus chegou ao jardim com a alma carregada de dor, mas, quando se levantou da oração, estava pronto para enfrentar a cruz. A oração nem sempre muda a situação imediatamente, mas muda o seu coração e te dá força para continuar. A angústia quer te fazer fugir, quer te fazer desistir. Mas a oração em meio à dor te enche de uma paz sobrenatural. É ali que Deus começa a te reconstruir por dentro. Não tenha medo de ser sincero com Deus. Jesus não escondeu sua dor, não fez uma oração superficial. Ele abriu seu coração ao Pai e expressou seu temor. Se for possível, passa de mim este cálice. Isso significa que você também pode ser sincero na sua oração. Pode dizer a Deus que tem medo, que não entende, que está cansado. A oração não é um discurso religioso. É um encontro real com o Pai. Deus não espera que você esconda sua dor. Ele quer que você a entregue. Só quando esvaziamos nosso coração diante dele, podemos ser preenchidos com sua força. A chave da restauração está na rendição. A segunda parte da oração de Jesus é a mais poderosa. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui está o ponto de virada. A verdadeira reconstrução da sua vida começa quando você para de se apegar à sua própria vontade e se rende ao plano de Deus. Talvez você tenha tentado consertar sua vida do seu jeito, com suas próprias forças, mas não funcionou. Isso acontece porque a verdadeira restauração não ocorre quando você segue seus próprios planos, e sim quando entrega tudo nas mãos do Pai. Quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não gosto deste processo, mas me rendo. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É nesse momento que Deus assume o controle e começa algo novo em você. É hora da sua oração de Getsêmani. Hoje eu quero te convidar a fazer o mesmo que Jesus fez no Getsêmani, orar com sinceridade, se render e receber novas forças. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, rendo à tua vontade. Escreva essa frase como um ato de fé, declarando que hoje você entrega seu fardo nas mãos de Deus. Lembre-se de curtir este vídeo, porque quando você faz isso, permite que esta mensagem chegue a mais pessoas que, assim como você, precisam desta palavra de restauração. Imagine esta cena. Pedro, o discípulo corajoso, aquele que disse que nunca abandonaria Jesus, está no pátio do sumo sacerdote. O frio da noite o envolve, mas há algo ainda mais gelado, o medo em seu coração. De repente, alguém o aponta. Você estava com ele. É um dos discípulos dele. O coração de Pedro acelera. O medo o domina. E sem pensar, ele nega a Jesus. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então o galo canta. Nesse momento, seus olhos se encontram com os de Jesus e Pedro percebe o que fez. Ele desaba em lágrimas, sentindo-se a pior das pessoas. Mas há algo que Pedro não sabia naquele instante. Jesus já havia orado por ele antes de sua queda. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão,
Eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Jesus sabia que Pedro iria cair, sabia que ele iria falhar, mas em vez de condená-lo, orou por ele. Isso nos mostra algo incrível. Jesus não apenas ora por você quando você está firme, mas também ora por você mesmo antes de você cair. Talvez hoje você se sinta como Pedro após negar Jesus. Você se sente longe, culpado, envergonhado, sente que falhou tantas vezes que já não há mais esperança. Mas há algo que você precisa saber. Jesus já orou por você antes do seu erro, antes do seu fracasso, antes do seu pior momento. Ele já havia intercedido para que sua fé não falhasse e para que depois de tudo você se levantasse. O inimigo quer te destruir, mas Jesus ora para te restaurar. Jesus disse a Pedro que Satanás pediu permissão para peneirá-lo como trigo. O que isso significa? Que o inimigo queria sacudir sua vida, fazer sua fé vacilar, destroçar completamente você. Talvez você tenha sentido que sua vida foi sacudida, provas, tentações, fracassos. Mas há algo poderoso aqui. Jesus disse: Pedro, resista com todas as suas forças, mas sim, eu roguei por ti. Isso significa que, embora o inimigo queira te destruir, a oração de Jesus te sustenta e te levanta. Sua queda não é o fim da sua história. Pedro falhou sim, mas a história não terminou ali. Depois de sua traição, ele poderia ter tomado dois caminhos: desistir completamente e se afastar de Deus, ou se lembrar de que Jesus havia orado por ele e retornar. Ele escolheu voltar e Jesus, ressuscitado, lhe deu uma segunda chance. Talvez hoje você sinta que falhou tanto que não há mais volta. Mas ouça isto: Deus não terminou com você. Jesus continua orando para que você se levante. Depois de ser restaurado, você deve fortalecer outros. Jesus não apenas orou para que Pedro não perdesse a fé, ele também lhe deu uma missão. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quando Deus te restaura, não é apenas para que você fique bem, é para que você ajude outros que também estão caindo. Seu testemunho será a prova de que Deus levanta aqueles que caíram. Hoje, Jesus continua orando por você. Esta é a mensagem que quero que você receba hoje. Não importa quantas vezes você tenha caído, não importa quantos erros você tenha cometido, Jesus não parou de interceder por você. Ele não ora para que você nunca tropece. Ele ora para que, quando você tropeçar, se levante com mais força. Hoje, quero que você faça algo como sinal de que crê nesta verdade. Escreva nos comentários: Jesus ora por mim. Declare isso, porque é uma realidade. Ele continua intercedendo por você. E não se esqueça de curtir este vídeo, porque assim mais pessoas poderão receber esta palavra de restauração. Faça isso e você se torna um canal de bênção para alguém que precisa saber que ainda há esperança.